Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao canal da Revista de História da USP. Meu nome é Júlio Pimentel Pinto, sou o atual editor e tenho o privilégio de abrir esse espaço de conversa e divulgação científica. Para quem não conhece, a Revista de História é um dos mais antigos periódicos da área no Brasil. Foi fundada em 1950 pelo professor Eurípides Simões de Paula. Eurípides foi o primeiro editor da revista e a dirigiu por 27 anos. 112 números foram publicados sob sua coordenação. Agora a revista está no número 178, sai apenas em versão eletrônica, como a imensa maioria dos periódicos brasileiros, e no ano que vem, 2020, completará 70 anos. Claro que muita coisa mudou da fundação para cá. Outras persistiram. E esse jogo de diferença e semelhança, tema clássico da história, que escolhi comentar nesse primeiro podcast. É muito interessante ler o editorial do número 1 da revista. Ele é uma espécie de carta de intenções que nos fala muito daqueles tempos. Chama-se O Nosso Programa e diz o seguinte, logo no início. O objetivo da revista é oferecer aos estudiosos uma oportunidade de divulgação sistemática e mais ou menos ampla dos trabalhos e das pesquisas que o amor ao estudo e a dedicação ao magistério universitário propiciam e orientam. É bom refletir sobre os termos que o professor Eurípides emprega nesse editorial. A história final também se percebe nas palavras escolhidas e no significado que produzem. Elas mudaram em parte porque mudou a própria concepção do trabalho docente. A ninguém ocorreria hoje justificar a criação de uma revista acadêmica com os termos amor e dedicação. A linguagem atual valoriza mais as palavras alusivas à cientificidade e ao profissionalismo dos historiadores e dos professores de história do que a suposta vocação e devoção moral que pretenderiam prestar à sociedade. Outros sentidos da fala do professor Eurípides, naquele distante 1950, continuam, porém, válidos e precisam ser destacados. Ele afirma que o objetivo do periódico é divulgar. E num trecho mais à frente no editorial, diz que o propósito da divulgação é encorajar e estimular os jovens pesquisadores, auxiliando todos que trabalham com história no ensino básico. Quase 70 anos depois da fundação da revista, o objetivo desse canal no YouTube é, no fundo, o mesmo: divulgar. E divulgar também para superar o abismo que se criou nas últimas décadas entre o ensino universitário e o ensino básico, para devolver à sociedade de forma contínua parte do apoio que ela nos dá. Nossa ambição vai ainda mais longe. Numa época em que tantos depreciam o conhecimento, desprezam a história e acham que seja possível trocar o conhecimento científico pela opinião e o palpite destituídos de qualquer base ou rigor, queremos reforçar o valor e a importância da Universidade Brasileira, do estudo e da pesquisa. Para isso, a revista de História volta ao passado, à proposta que o professor Eurípides lançou quando da publicação do primeiro número. Ou seja, revisitamos nossa própria história para justificar a criação desse canal de divulgação científica e, mais importante, de diálogo. É um canal de diálogo. Além de podcasts, também publicaremos vídeos. E o site da revista traz agora um blog que permite a publicação ágil de textos que tratem de assuntos da atualidade, palestras e artigos resgatados do nosso imenso arquivo. Por isso lhes peço, ouvintes desse primeiro podcast, que fiquem atentos e nos acompanhem. A Revista de História da USP entra definitivamente no ar, procura mais espaço na rede e dialoga com o presente, inspirada pelo verso de Paulinho da Viola. Quando pensamos no futuro, não esquecemos nosso passado. Um grande abraço e até o próximo podcast.